Boa noite aí, pessoal. Eu não sei se me atrasei, porque eu constatei que o meu celular ele está adiantado. Então para mim eram 9h15 já, né? Eu teria perdido 15 minutos aí, mas eu sei que não. Eu sei que ele está adiantado. Hoje eu vou falar, né, e conversar com vocês, com quem quiser aí, né, interagir com essa live. Eu vou falar a respeito daquela famosa coisa, né? Você age de uma maneira inteligente, com um bom aproveitamento do Shotokan, da movimentação, e logo as pessoas lhe perguntam se aquilo é Shotokan mesmo, né? Então eu vou abordar esse tema aqui ao longo, né, dessa hora aí. Eu fico aqui, costumo ficar 1 hora de live, né? Antigamente, quando a gente fazia live, o Instagram sustentava 1 hora e acabava ali e descortava, né? Agora vocês têm visto aí, quem acompanha as lives, que ela fica direto, né? Ela passa até do tempo, né? Então eu acho interessante, dentro dessa 1 hora, né, ainda que sozinho aqui nos vídeos, trazer esses temas para que a gente pense, né? Para que a gente pense na realidade, né? No karatê de verdade, no karatê pra verdade, né? E eu não quero que entendam essa frase karatê de verdade, tá? Como se outros diferentes do modo de eu pensar ou praticar não fossem de verdade. Não é isso. Porque eu acho muito, errado, um equívoco muito grande, as pessoas colocarem o seu modo de pensar como este o modo autêntico e real de se praticar o Karatê Do, né? Eu sou uma pessoa que é muito crítica, né, a respeito daquelas pessoas que se dizem adeptos do Karatê tradicional, mas ao mesmo tempo são pessoas que muitas vezes não postam nada delas mesmas, né, praticando ali o Karatê, mas são críticos ferrenhos ali das pessoas, são duríssimos. Dizem que as pessoas não são de verdade. Eu vou contar uma coisa para vocês, o que é ser de verdade, o que não é ser de verdade, né? Marcos, seja muito bem-vindo, boa noite. Essa coisa de ser de verdade, não ser de verdade, vamos lá. Tem gente que fala que se você está falando uma coisa diferente, mostrando alguma coisa diferente, necessariamente, né, automaticamente, digamos assim, né, você está de picaretagem, você está querendo alterar uma coisa que está ali, né, há séculos e não sei mais o que. Só que é o seguinte, muitos desses que alegam justamente isso, praticam, tá, há décadas um karatê, muitas vezes engessado e parado no tempo, tá? Com isso eu não estou dizendo que um karatê dos anos 60, 70 seja parado no tempo no sentido de estar totalmente ultrapassado, não acredito nisso, tá? Mas também não estou dizendo que o karatê de campeonato seja o karatê, a evolução do karatê, também não. Esse fugiu do contato com a realidade, está muito calcado ali em velocidade, em condicionamento físico, e se afastou, né, dos aspectos ali importantíssimos para um combate. Enraizamento, uma boa porrada para entrar, né? Perdeu isso, a gente sabe disso, né? Uma busca por Kansetsu Asa, né, as torções, imobilizações também de braço, projeções, conclusões no solo, devem haver. Essa busca deve haver. Mas o que eu tenho visto, por exemplo, tem lá
tradicional, campeonato, né, o cara do campeonato, e aquele indivíduo que quer buscar a ancestralidade no karatê. Eu sou um deles. Mas isso não significa que o que a gente vai achar ali são só as quedas, que não adianta procurar mais técnica de atemi que não vai achar. Eu diria, nós temos aí décadas, né, de prática do karatê no Brasil, tá? E também do próprio jiu-jitsu, né? Vamos botar essas duas artes marciais. Vocês já botaram na balança, né, a quantidade de adeptos de karatê e de jiu-jitsu, né, que nos dois lados se destacaram em quantidade, tá, que eu estou falando. Vocês comparem quantos adeptos do karatê fizeram muita fama e quantos adeptos do jiu-jitsu fizeram muita fama. Boa noite aí, Lucas. Já novamente muito bem-vindo. Falei com teu pai hoje. Então você compara. Aí você vai ver que, obviamente, nós temos muito mais adeptos de jiu-jitsu, né? Pessoas que começaram a praticar jiu-jitsu, viraram campeões de jiu-jitsu, viraram professores de jiu-jitsu e muitas vezes campeões de MMA. Karatê, Shotokan, vamos contar no dedo aí, né? O Lyoto e um ou outro aí. O próprio irmão dele, o Shinzo Matida, e assim vai. Bom, por que isso acontece? Uma arte de fato é melhor que a outra? Não é. Já começa daí. Uma não é melhor que a outra, né? Mas há problemática que envolve isso e as pessoas acabam não parando para pensar e para discutir isso, né? Mas a problemática que há aí é que uma arte marcial é muito mais complexa que a outra. Ambas são ricas em suas propostas, o Karatê-Do e o Jiu-Jitsu. Mas se você pega um garoto aí na rua, né, um jovem, e ensina Jiu-Jitsu, em 6 meses esse cara já está dando resultado, esse rapaz. Às vezes o karatê não. Muitas vezes, gente, a gente não vê o adepto do karatê dando a credibilidade às técnicas do karatê, sejam elas as de defesa, tá? Defesa, de um modo geral. O cara não acredita no Uchuque como defesa, entendeu? Soltou o que ele não vê ele saindo de Taisabá, que é aquilo funcionando. O cara não acredita nas técnicas de mão aberta, né? Volto a dizer isso. E você não vê muitas vezes em muitos karatecas uma tentativa de um estudo de repetição, repetição, repetição das técnicas para você defender mesmo, para você se ver ali usando aquelas técnicas e funcionando, tá? Então há essa dificuldade de compreensão que é natural, não é um problema do brasileiro, do ocidental no modo geral, não há. Por exemplo, certa vez um lutador famoso, um professor de taekwondo famoso chamado André Lima, que mora nos Estados Unidos há muitos anos, ele falou: olha, eu tenho, ele é brasileiro, alunos brasileiros e americanos. Se eu for fazer uma tradução, isso era uma entrevista de revista, tá? A grosso modo que ele falou, é isso que eu estou contando para vocês. Se eu for fazer uma comparação, né, para traduzir as características de um e outro, os alunos brasileiros têm mais raça, mas não são tão técnicos. Os americanos não têm a raça que o brasileiro tem, mas são mais técnicos, eles buscam entender mais. E quando você faz uma avaliação disso, com relação a Kung Fu, Karatê, Taekwondo, sim, tem muita gente que se matricula em escolas, né, de Karatê, Kung Fu, né, Taekwondo, qualquer uma dessas artes, que
contem com suas formas, kata, essa compreensão mais profunda. E o que você constata? Muita gente ali vai muito na força, na brutalidade, entende? Tem muito disso. Não significa que não terão os técnicos, os que buscam compreender mesmo o que estão fazendo, tá? Não é por aí. Agora, cara, se você tem uma outra arte marcial, que por sua vez, os caras vão se identificar, né, e entrar com tudo no Morotegari para dar, né, a dita baiana aí, né, cheio de raça, e vai entender mais a arte de dominar braços, pegar em kimono, né, vamos botar assim, né, do jiu-jitsu eu não saberia o nome, sei do judogi, karategi, né, cara, é claro que as pessoas vão olhar aquilo e entender mais fácil. É como o boxe, cara, o boxe, todo mundo sabe dar um soco curvo, de qualquer jeito, na rua, então é claro que ele vai entender metodologia, né, mais fácil do boxe do que necessariamente as técnicas do karatê, mesmo os socos curvos, né? Deixa eu só dar uma lidinha aqui numa, deve ser o que? Uma colocação do Lucas aqui. Percebi no pouco tempo que tenho de karatê que tudo que tem no kickboxing, muay thai e até mesmo o judô existe no karatê. Creio que o Lyoto, por exemplo, soube usar isso exatamente. Ele coloca do jeito dele, eu colocaria da minha forma, você colocaria, né, da sua forma. Porque vai dar compreensão, né, Lucas? Vai dar compreensão de cada um, né? Da expressão própria de cada um. Então vamos lá. Então a gente já descobriu aí, analisando um lado e outro, por que o boxe vende mais, por que o jiu-jitsu vende mais, por que o Muay Thai mesmo vende mais, né? Porque, por exemplo, o Muay Thai, ele acentua muito as cotoveladas, né? Era uma coisa que as pessoas não conseguiam, mesmo vendo kata, ou mesmo um kihon, que envolvesse, né, o empi, o iji, né, o cotovelo, as pessoas não conseguiam, né? E, pô, se eu for praticar, eu vou usar muito o cotovelo. Os caras não... Hoje, talvez nós, todos nós, né, tenhamos... Por isso que eu falo, gente, é importante a gente ver, né, o karatê nesse mundo globalizado de hoje. É uma outra situação, entendeu? É uma outra situação, porque nós não podemos falar do karatê como ele era aplicado na década de 60 e 70, quando aqui chegou o Shotokan, por exemplo, que foi o que chegou aberto ao público de uma maneira direta, né? Cara, não dá para comparar como ele era praticado naquela época para hoje. Tem gente que fica satisfeito, né, em viver praticando seu karatê lá, né, de modo fechado, né, fechadinho ali, não pensa fora da caixa, não imagina como é que ele lutaria ali contra um cara diferente, né, não imagina nada disso, de uma outra arte marcial. Não se prepara para defender um soco que venha de fora, seja ele como for. Não se prepara para uma cinturada, quer dizer, ele está fechado ali, né, no treino de karatê, contra karatê, defender em linha reta, quer dizer, cara, são ataques perigosíssimos aqui no centro, né, todos eles. Agora, meu amigo, muitas vezes o leigo não vai fazer assim. A gente pode destruir um leigo ou um cara de Muay Thai ou boxe, se tiver, né, bem ligadão lá, com esses ataques perigosos, tá? Mas, ao mesmo tempo, tem que saber se defender dos ataques diferenciados dessas artes marciais ou de um leigo, que vai vir com tudo, entendeu? Então, gente, a gente já matou a charada, né? Assim, o boxe, soco curvo, lembra até um soco de briga de rua, instintivo, né? Obviamente tem técnica ali, não é um soco de briga de rua, mas lembra, né? A cinturada, o Morotegari, a qual chamam de baiana, porra, tem cara que não sabe brigar e parte igual um touro pra cima do outro e derruba. E fica batendo em cima do outro. Entendeu? Então, o que acontece? As pessoas olham essas
duas artes marciais se identificam. Não, eu vou estudar bem técnica de derrubar, imobilizar e brincar com o cara no chão, e dos socos poderosos do boxe, né? Porque é uma arte que, pô, se fechadinha ali é perigosa, né? Como toda arte marcial. É o que eu falo, bota no karateca, pá, pá, né? Sabendo se defender, né? De modo geral. Também. Vou estar pausado, ó, voltou. Então tu bota lá o karateca que sabe socar curva, né? Pá, vai botar a técnica reta, os socos retos, né? Os golpes diferenciados, o Tetsui, o Empi, né? Vai segurar, quer dizer, um Shotokan inteligente, saindo do programa, mas não saindo do Shotokan. Aí sim vai fazer frente e vai assustar, porque o nosso tempo, né, de entrada é diferente do boxe, as estratégias dessas artes de lutar umas perante as outras, boxe, karatê, muay thai e karatê, são diferentes. Aí, despausou. Então quer dizer, cara, a nossa mão, a mão do karateca, tá? Ela é mais preparada do que a do boxe, cara. Do cara do boxe. O cara do boxe, ele tem uma porrada descomunal lá. Pum! Inclusive eles sabem o segredo da força vindo do chão, quadril e tal, do jeito deles, mas eles sabem também disso. Como nós, né? Sabemos que a força vem no chão e tal. Mas o que acontece? Eles treinam sempre de luva. Tem cara que vai lutar na rua, cara de boxe, ele fica assim, cara. Ele quer dar o porradão dele, mas às vezes não vai fechar como nós o punho, tá? Ele não vai fazer essa escadinha aqui, ó. Muitas vezes não tô falando todo mundo não, tá, cara? Tem gente que, boxeador que tá ligado como se fecha uma mão bem. Mas tem uns que estão viciados em ficar assim, né? Você vê de tudo, né? Então o que acontece? Quando a gente pega o karatê e começa a aproveitar as mãos abertas, nas técnicas, a gente começa a fazer combinações diferentes, né? Seja com os punhos fechados, tá? Mesmo com os golpes de punho fechado, ou com a mão aberta, fazendo fusões diferentes com bases diferenciadas, dentro de todas as técnicas originalmente do Shotokan, nós não seremos vistos como Shotokan, tá? Agora é o seguinte, tem um mestre de Kung Fu, eu já falei isso uma vez, tem um mestre de Kung Fu famoso que ele falou, olha, Kung Fu que depende do sistema não é um bom Kung Fu. Kung Fu é habilidade, né? Então, habilidade que depende do sistema de Wushu, lá para eles, né? A arte marcial, não é uma boa habilidade. Então, vamos botar aí, né? Se o adepto de karatê, ele depende do sistema, numa situação, no sistema do Shotokan, numa situação que vai fugir da curva ali, cara, ele tem que pensar fora da caixa, bicho. Tem que haver esse pensamento. E aí ele vai ter que resgatar ali no Shotokan técnicas que ele trabalharia de uma forma mais comum, né, com mais quantidade de vezes, em outro sistema de karatê ou em outra arte marcial. É o que eu canso de falar. Shotokan é fera de média e longa distância. Legal. Mas se tiver dentro de um elevador, o cara do Shotokan vai ter que se virar. Se tiver no corredor, né? Aqui nesse espaço onde eu estou, não tem essa de entrar e sair muito. É entrar para atropelar. E eu vou ter que estar preparado para defender os ataques aqui dos caras. Ou do cara que estiver lutando, né? Então é isso que eu falo. E muitas vezes você falar isso, né? Você não vai estar representando escola nenhuma. Você não vai estar representando o uso do sistema Shotokan em ação, e sim o que você aprende no Shotokan em ação. Ou seja, estaria falando que da alma do karatê. É o que eu sempre falo, um chutor vai ser sempre um chutor. Pode até ter variações nas técnicas, nos nomes, né? De Okinawa para Japão, né? E de sistema de karatê para sistema de karatê, mas não tem jeito. As técnicas ponta de dedo, tá? Todas elas transitam, né? De um modo geral, nos sistemas de karatê. Então, quando você conhece, você pesquisa,
você encontra modos diferenciados de usar o Shotokan. Então isso não pode ser condenado, né? Eu cansei, é o que eu falo, eu tô há 9 anos na internet já, cara, e várias vezes, né? Me perguntaram, inclusive gente fora, né? De língua, idioma português e até inglês, né? Me perguntaram qual era o meu estilo, porque eu estava fazendo a movimentação livre, entendeu? Sem voltar tanto a mão e fazendo aqui uma coisa, né, livre. Estou fazendo ali, pá, livre, né? Livre, sem voltar aqui. Pronto, para confundir as pessoas. E é o que eu estou falando. Eu estou traduzindo aqui para vocês o que eu faço. Não tem mistério, não é invenção de kata, não é invenção de Kihon, não. São movimentações feitas de uma maneira espontânea, né? Fixo é o kata e Kihon da escola que a gente segue. Agora, o treinamento particular para exercitar cérebro e corpo, né? Exercitar aquilo ali em ação, tem que ser livre. O quanto você entendeu realmente a movimentação, o quanto você está preparado ali para fazer, entendeu? O que a gente aprende. Entendeu? Porque tem gente que é o que eu falei. Pergunta se pode combinar uma defesa com um ataque, quer dizer, tem gente que não tem liberdade assim na própria cabeça, né? Não é estimulado, só é estimulado o Kizami Gyar com o Mawashi, o Ashigarai lá e tudo, sabe? Tá limitado. Às vezes o cara é uma máquina, o cara é rápido, o cara até tem um porradão, mas ele só sabe trabalhar dentro do sistema. Se ele se vê numa situação diferenciada, que o cara tá bloqueando, tá fechadão, tá socando o cu, e o cara às vezes não sabe defender. A gente, cara, tem de tudo, né? Aí o Lucas, boa noite aí, Sensei Michael, seja bem-vindo. E o Lucas está nos dizendo aqui, né? Se em algum dia quiser marcar uma live conjunta, estou à disposição. Me amarro em discutir essas coisas, ainda mais que trouxe meu kimono em viagem. Quem sabe, né, Lucas? Eu estou para fazer uma live aí de novo com o Chico Geraldo do Wing Chun, e a gente vai falar justamente disso aqui. Só que de uma forma mais... Primeiro que ele vai dar, né, os posicionamentos dele, vai colocar, né, os posicionamentos dele, e eu vou dar os meus e tudo, então serão 2 vozes, né, de 2 personagens de artes diferentes, mas parentes, né, Kung Fu, seja o estilo que for, o sistema que for, e o Karatê são parentes. É sobre justamente isso. Por que se você sai da movimentação óbvia que não se espera ali no teu estilo, no teu sistema de karatê, por que já não é mais Shotokan? Entendeu? É uma coisa super discutida, né? É uma coisa super discutida para alguns que inclusive, né, lidam aí comigo. Eu não estou fazendo Shotokan puro, mas é puro. Eu só não estou seguindo só o sistema Shotokan. Aí você me pergunta, pô, tá complexo, eu não entendi. Eu não estou, por exemplo, fazendo as defesas de sempre, os combinados de sempre, né? Né? Não, eu faço tudo isso, mas eu faço outras coisas. Entendeu? Eu dou outros ênfase para outras combinações diferenciadas. Entendeu? Do tipo, eu estou aqui, eu defendo, eu estou aqui, defendo, pá. Eu dou aqui no caso seria a perna da frente, né? Um Kizami, ou mesmo, tá, pum. Já entro com Yokoen, pum. É uma combinação diferenciada, né? Pá, pum, pum. Já dá igual no, né? Que aquilo ali também tem essa aplicação, segundo o próprio Sensei Kun, meu antigo sensei, né? Pá, né? Pum. Né? Bate e bate. Tetsui e... Né? Então, gente, cara, liberdade mental. Se o pessoal de todos os sistemas tradicionais
trabalhassem dessa forma, cara, a visão ia ampliar. Isso aqui, ó, que aparece no unso, né? Aparece timidamente também, é que poucos fazem. No Basai Dai, ele faz assim, ele fecha no caminho, pá, né? Pum. Mas tem o início ali, é que geralmente o pessoal faz fechado, mas eu aprendi com o Sensei Kung assim também. Pá, fecha. Cara, mas principalmente no unso. Isso aqui também é a tirada de um soco do rosto. Você pega sistemas como o Wing Chun, vai ter lá um movimento parecido. Pá. Né? O que eles chamam, não sei se é bonsal, se não me engano, que eles, né, fazem pá, né? Cara, o D, o que, entre o que, tá? Depende de quem esteja defendendo, né? E a mão aqui, 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 o que vai dizer é o momento. O Holyfield, mas se não me engano, o Holyfield, né, ficava assim, box. Então a arte de comunicação de um corpo com o outro, sabe, é muito grande. As artes se comunicam, porque a necessidade que eu estou aqui de defender os lados, né, as defesas, e o meu centro, eu preciso defender. Então eu não posso ficar preso só a uma única maneira, acreditar, entendeu? É pegar isso e usar isso vivo. É o que eu acredito, é o que eu faço para mim. E eu trago essas reflexões aqui para as pessoas, né? Há 9 anos. E eu mesmo vou amadurecendo no meu estudo, na minha técnica, né? Então, você pega aí pessoas do meu antigo dojo, né? Cara, haviam críticas por trás, haviam, né? Quando eu saí do dojo, por escolha própria, inclusive fui na época até pouco tempo depois, convidado para o Sensei a voltar por volta e tal. Acabei não voltando, mas o que acontece? Eu recebi críticas, né, de ex-colegas de treino desnecessárias, cara. Entendeu? Colocaram lá, entendeu? Em outras palavras, porque eu estava mostrando um trabalho diferenciado aqui fora, como se eu fosse um cara que, teórico, digamos assim, eu estou falando de coisas que eu não vivia lá. Aí eu te pergunto, como eu ia colocar determinadas visões diferentes numa escola de karatê tradicional? Então é fácil, tá? Chegar e falar, pô, esse cara tá falando aí, pô, eu nunca vi ele fazendo isso lá no dojo, isso aqui. Cara, você reza a segunda cartilha. Agora, no meu treino particular, no meu treino com amigos, qualquer situação de demonstração, eu vou fazer o que eu acredito. Um karatê amplo, um Shotokan amplo, não preso a um modo de fazer, a uma linhagem, um pensamento. Entendeu? É isso que eu falo. É nisso que eu acredito. Para muitos isso já é, entendeu? É um absurdo. Não, mas aí o cara não está fazendo um Shotokan. Mas por que não está? Entendeu? Por que não está? Ah, mas as combinações que você faz, algumas lembram mais o Goju-Ryu, o Shitoryu, ou algumas lembram mais o Wing Chun. Ah, pô, isso aí parece meio Hunga. Cara, tá tudo no Shotokan. Eu não seria maluco de tirar movimento que não é possível ter pra gente. Só por uma determinada afinidade com outras artes ou sistemas, estilos. Não, seria errado da minha parte. É a mesma coisa que eu pegar uma ginga de capoeira, botar aqui no karatê e dizer que é do karatê. Aí não. Né? Aí isso sim seria violar o karatê. Mas, cara, pô, ginga. Sabe, botar o pêndulo no boxe. Não, pêndulo nós não temos. Nós podemos abaixar, sair, por que não, né? Pá! Sai do soco. Pode. Embora tenha, né? Professores da velha guarda que não, tem que acreditar no Kamae. O meu sensei mesmo falar, não tem que acreditar no Kamae. Defender, né? Sem virar a cabeça. Cara, em determinadas situações, contra determinados profissionais de outras artes, é um perigo. Fica com a cabecinha desprotegida, acreditando só nas defesas, cegamente. Não faça isso.
O cara do boxe é malandro, ele vai, pum, vai te acertar, você não vai ver. Entendeu? Então, cara, por que que essa técnica combinada com outra não é Karatê Shotokan? Ah, mas aí não faz assim. Vocês já pensaram na possibilidade de mesmo na Ásia, tá? Vamos lá, eu estava falando no início, por exemplo, da dificuldade que as pessoas têm de modo geral, e isso não se aplica só ao ocidental e a brasileiro, de entenderem o Karatê, né? A proposta do Karatê e de artes como o Karatê. Então, gente, a mesma coisa pode acontecer entre muitos japoneses. Será que os antigos mestres, né, acreditavam no Karatê, como ele é praticado há tanto tempo, né, de uma forma tão rígida no modo de usar diante de um adversário diferenciado? Será que isso aí não virou quase que um fanatismo em cima do tema? Em cima da arte? Não, a arte tem que ser só assim. Não, é assim, só reto o tempo todo. Será? Sempre na postura reta, não posso ter uma liberdade de movimentação? Será, cara? E ainda que não, tem que ser assim. Ou você acredita no sistema desse jeito, ou melhor nem praticar, porque já não é mais Karatê. Tá. Mas fala-se aí, né, um soco, uma vida, né, uma porrada para matar e tudo. Cara, a gente sabe, muita gente tem porrada forte, mas nem todo mundo mata, né? Muita coisa se criou entre os japoneses, entre os chineses também. O Kung Fu tem as suas falhas, os seus limites. O Taekwondo também, as artes coreanas, todos eles vão ter. O cara do MMA hoje se acha super sagaz, não? Porque não se limita só a uma arte, é completo no chão, em pé, e vai ter falha. Por quê? Vocês já pensaram no cenário do MMA? Ele é mais do mesmo o tempo todo. Ele também está ficando viciado naquilo ali. Uma hora que um cara do Karatê ou do velho Kung Fu olhar aquilo ali, souber lutar com a técnica do boxe, souber neutralizar aqui o cara que quer entrar, né, para derrubar, você acha que ele também não corre o risco de estar viciado em só defender soco, escorar soco de boxe, em, sabe, se livrar e lidar com o jiu-jitsu? Vocês acham mesmo que o MMA representaria na íntegra, né, na realidade, aquela ideia que o Bruce Lee falava de não se prender a uma arte marcial só? Não, não tem nada a ver. Em primeiro lugar, porque ele falava que você tinha que treinar para a realidade. Em segundo lugar, não se limitar a sistema. Eu estou falando assim, para quem pratica MMA e diz que segue o que o Bruce Lee falava, né? Porque hoje em dia é uma fusão só. Antigamente, o cara que gostava de Vale Tudo só gostava dos Gracie, né? Ou do Marco Ruas. Mas, né? Era dividido assim. Agora, vamos ser sinceros, com o tempo, até o pessoal que gosta, né, de artes tradicionais, e o pessoal que gosta de Bruce Lee, então, todo mundo gosta desse troço aí, né? Tal de MMA. Boa noite aí, William. Lucindo, né? Lucindo William. Seja bem-vindo. Okinawa Karate Jutsu. Há tem um tempo que a gente não se vê, né? Cara, primeiro, o Bruce Lee falava de treinar para a realidade. GBA, tá? Jab com dedos, ou seja, coisas de artes clássicas, principalmente chinesas. Acreditava que você não poderia ser óbvio, que você não poderia ser repetitivo. O que mais a gente vê no MMA é mais do mesmo. Bota dois caras ali, nivelado, que vença o melhor. E com regras, né? Então, cara, o cara que faz aula de MMA ou jiu-jitsu com aquela cara dos anos 90, cara, também vão ser ultrapassados. É o que eu canso de falar. Tudo na vida, de um modo geral, o progresso vem, as coisas mudam, né? Hoje eu boto esse copo aqui, essa canequinha aqui.
Amanhã eu vou botar ela aqui, ó. Eu não vou lembrar que eu botei aqui, né? É o curso natural da vida, a água que, né, que eu sempre falo, que passa aqui na tua frente, vindo lá da nascente, amanhã é outra que está passando. Então é normal que mudanças venham, aconteçam, né? Agora, e por isso que você não pode viver como alguns antigos que ficam, não, vão lá para a internet, botam um vídeo dizendo, esse é o karatê de verdade, o mestre antigo e tal, e o cara não se expõe. O cara é extremamente crítico com todo mundo, acha que tem inventando ideia, não sei mais o que. Quando você vai ver, o cara não se expõe, você não sabe qual é da técnica dele. Fica com aquele papo de, né, sabe, não, eu não vou ficar mostrando minha técnica, como se fosse a técnica secreta, né? Quer dizer, algumas mentalidades dentro do tradicional tem que mudar. Nem por isso vai deixar de ser tradicional, vai deixar de ser funcional. Ô Lucas, um dia desse eu contei uma história aqui sobre um texto de 1936 de um mestre de Kung Fu Shaolin que escreveu um livro sobre isso, né? Cara, o cara vivia na China, tá? Chinês mesmo. A tradução desse texto dizia, Lucas, que ele já notava ali pessoas preocupadas em fazer formas bonitas e tal, sem compreender as aplicações. Em 1936, na China, não era Kung Fu sendo ensinado no Brasil. Mas a gente vê que isso é que confirma que sim, até a população do planeta asiática tem dificuldade de entender a metodologia do Kung Fu, do Karatê, né? E assim vai. Então é o que alguns mestres falam do Kung Fu, serve para o Karatê. Porque há uma similaridade. Mas tem gente que fuja disso, não tem jeito. Então alguns mestres falam, olha, ou você aprende Kung Fu ou você não aprende. Mesma coisa o Karatê, ou o cara entende a funcionalidade do Karatê, né? Ou ele não aprende. Agora, muitos aprendem com facilidade o Jiu-Jitsu, o boxe e o Muay Thai. Não são melhores, são mais fáceis de serem compreendidos. O cara ingressa no Muay Thai, ele vai entender a proposta de uma maneira mais fácil, mas nem por isso vai deixar de ter dificuldades para evoluir ali, porque aquilo ali é uma arte marcial inteligente também, bruta, forte, né? Mesma coisa do Jiu-Jitsu, muito técnico, muito rico no chão. Tem as dificuldades dele? Tem, mas a proposta vai ser mais compreendida. Uma catada de perna, uma cinturada, entendeu? O cara vai entender. Nós temos essas técnicas no Karatê, mas não é treinado, né? Quando tu vai lá no Basai Dai, lembra? Você baixa, aquilo também é uma catada de perna, entendeu? Tem tipos de catadas no Karatê, né? Quedas, então, muitas torções, então, umas coisas bem legais. Mas se não treinar, parece que a gente não tem. Aí tem o que o Lucas falou, vai ter que buscar em outra arte. Vai ter que fazer judô para aprimorar a queda, vai ter que treinar jiu-jitsu, né? Embora eu acredite que o jiu-jitsu seja jogo, né? Vamos botar assim, seja um adianto para todos nós, porque realmente ele domina uma área diferenciada para o Karatê, para, né, determinados estilos de Kung Fu, né? Então, o pensar fora da caixa é isso. Tem cara, esses mesmos que falam lá, esse era o mestre fulano, isso era Karatê de verdade, não esses pula-pula, esses caras, por exemplo, né? E do outro lado é aquilo, né? O cara do pula-pula, do campeonato, fala que o outro é um arcaico, parado, todo travado no chão, você é Karatê de velho, e fica aquela guerrinha que ninguém cresce, né? Mas geralmente o cara do Karatê, né, tradicional, antigo, que é a minha linhagem, o teu pai deve ter te falado isso, o Lucas, Sensei Maxwell, né? Pô, venho de uma linhagem de Karatê tradicional, mas não é por isso que eu não vou pensar fora da caixa, pensar, peraí, mas como é que é isso aqui agora? Tá, se não tá dando certo assim, não apareceram, sabe, centenas de excelentes karatecas, tem alguma coisa errada aí. Cara, por que essa insegurança? Tem gente que é insegura, pô, vamos ser sinceros, né? Tem gente que simplesmente nunca quis ali, entrar naquilo ali, né? Que também é normal, entrar no MMA, não vale tudo.
né? Aí geralmente esses caras do tradicional que fica postando esse era mestre fulano e tal, isso era karatê de verdade, são os mesmos que nas suas cabeças ficam vivendo de conjecturas, cara, de como é que o mestre que ele admirava pegaria fácil um lutador de MMA hoje. Não é assim. A gente não pode desprezar o valor desses caras que passam 8 horas por dia treinando aquilo ali, por mais que não tenha detalhes minuciosos de técnica, não seja isso que eles acreditem, né? Uma coisa de resolução rápida, e sim, uma coisa competitiva, uma coisa ali para dar espetáculo. Eles são super preparados, eles são fortes fisicamente, sabe? Eles têm reflexos, eles não são bobos. Não é assim. Obviamente você pega um Canazal da década de 70, no seu auge lá, da sua maturidade técnica, idade, um Sensei Asai, cara, eles não poderiam lutar bonitinho daquele jeito do Asai falha. Não, ia ter que ser diferente, cara. Ia ter que se adaptar a situação diferente. É a mesma coisa, você vai ver o cara do Wing Chun lá na China versus MMA. E o cara fica lá plantado em frente ao outro. Ridículo, não é assim. Tem uma naturalidade ali. Porra, defende tua cabeça, o cara é perigoso. O cara tá acostumado a caçar cabeção. E do nada ele vai querer te baixar, como o pessoal do jiu-jitsu faz, porque ele treina isso. Então é questão de estar vivo. Se a gente treinar uma técnica marcial, um porradão para decidir, golpes consecutivos, batendo bem fechado, mas defendendo aberto, sabendo projetar. Se a gente resgatar tudo isso no nosso treinamento, cara, a gente vai dar medo para esses caras. Porque é diferente. A gente pode se matricular no jiu-jitsu ou numa aula de MMA, boxe, muay thai e aprender. Até com mais facilidade, porque a gente veio do mais difícil. É difícil praticar karatê, né? É difícil praticar os movimentos que a gente tem. Entender as bases, mudanças de base. Cara, eu fui fazer uma única aula de bobeira com um amigo irmão que eu tenho aí, que é do judô. Cara, ele me passou as técnicas e falou, cara, você ia se desenvolver rapidinho no judô. Cara, por quê? Porque a gente vem de uma coisa mais complexa, de compreensão, de uso corporal mais difícil. Entendeu? Então, se o cara for sagaz, ele vai saber ficar relaxado, totalmente mais relaxado, das entradas do judô, o morotegara do jiu-jitsu, vai ter uma visão de defesa de braço para pegar. Porque é o que a gente faz em pé muitas vezes. Bloqueando, tudo isso, cara. Só que não está desvirtuando o karatê e tal. Cara, é por isso que eu optei basicamente ficar de Ronin aqui. Por isso que ainda virtual, o dojo, o qual eu quis batizar, ficou de Kodokan, caminho solitário, local, o treino, o prédio ali, a casa, do caminho solitário. Pronto. Por quê? Cara, a arte marcial, você pode estudar 300 estilos. O próprio Sensei Maxwell tem formação em outros estilos de karatê, em outros sistemas. Mas, poxa, se você faz um sistema só de karatê, e tem essa mentalidade versátil, mentalidade aberta, você vai ver que tem karatê Shotokan para todos os outros sistemas, outras artes. Ele dialoga, ele tem total condições. Ainda mais se você ou segue uma escola com uma mentalidade ampla, como a SKF, a JKS, do Asai, Ih, travou. Travou aí, Sacanagem. Porra. Tá travado aqui pra mim, gente.